Fala galera, seja bem-vindo ao canal Itelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, Bitcoin recuando, Ether recuando, nós vamos analisar o mercado no curto prazo, vou mostrar para vocês exatamente o que nós temos diante da nossa frente, se é uma oportunidade ou não. E nós vamos olhar para métricas, para dados, para entender o que os outros investidores estão fazendo nesse momento, em que ponto do ciclo nós estamos, para que a gente possa tomar uma decisão mais embasado. Bom, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Primeiro ponto, partindo aqui para a análise on-chain, para a gente entender exatamente qual que vai ser a decisão que nós vamos tomar em cima do price action, a gente precisa entender o que os investidores estão fazendo. As principais carteiras do mercado, elas continuam acumulando, tá? Olha só que a gente tem esse mesmo movimento lá na bull run do ciclo passado. Enquanto essas carteiras estiverem acumulando, a gente tem exatamente um interesse no mercado continuar subindo. Quando eles iniciarem a sua distribuição, a gente ainda vai continuar subindo um pouco irracional, mas aqui já vai ser uma região de possível formação de topo, assim que a gente iniciar as distribuições. Nesse presente momento, eles continuam acumulando. A gente analisar o ciclo do mercado, o que aconteceu desde o fundo ali que nós fizemos quando a FTX quebrou, nós ainda não chegamos acima de 80% de risco. Acima de 80% de risco é onde a gente tem a nossa formação de topo. Veja que exatamente a movimentação Gênesis, nós fomos acima de 80% de risco. Depois, em 2013, a gente chegou a bater 100% de risco. Depois, 2014, acima de 80%. 2018, 17 ali, na verdade, a gente chegou a bater 100% de risco. E no último ciclo, a gente foi ali em 92% de risco. Nesse momento, nós estamos em 70%. Estamos subindo, as coisas estão esquentando, as coisas estão agitando, mas a gente ainda não chegou dentro da nossa região cíclica de formação de topo. E se a gente analisar outros indicadores, porque não existe um indicador bala de prata, a gente vai simplesmente ver que, por exemplo, os long-term holders, eles ainda não chegaram dentro da zona eufórica. A zona eufórica é exatamente essa região azul. Veja que, cara, a gente sempre sai da capitulação, essa região vermelha, a gente vai parar na região azul, zona de euforia. Os topos do mercado são constituídos exatamente na euforia. Então, se a gente começa analisando ali, nós vemos que as principais carteiras, elas estão acumulando. Quando avaliamos o risco, a gente vê que o risco está elevado, mas a gente ainda não chegou na zona histórica de formação de topo. Quando a gente analisa os investidores de longo prazo, eles ainda não chegaram dentro da euforia. Isso daqui não tem nada a ver com a acumulação ou distribuição do investidor de longo prazo. Não confunda as coisas. A gente vê que esses caras ainda não entraram dentro da zona eufórica. Então, o que nós temos diante da nossa frente? Bom, o ciclo ele esticou bastante, a gente subiu bastante, só que a gente ainda não chegou dentro da nossa região de topo. Se a gente ainda não chegou dentro da região de topo, qualquer pullback que acontecer ao longo desse processo é uma oportunidade para a gente poder aportar. Eu sei que muitas pessoas vão ter medo de aportar durante a queda. A queda, ela simplesmente separa os meninos dos homens. Se você realmente quer fazer dinheiro dos investimentos, você precisa se comportar como homem. Você precisa olhar para as quedas como oportunidade e não simplesmente com medo das quedas. Eu vou te mostrar exatamente no Price Action quais são as regiões de oportunidade. Mas veja só que a gente já tem dados ao nosso favor, nos mostrando que, cara, caso aconteça alguma queda diante da nossa frente, aproveita, porque a gente ainda não chegou em região de formação de topo, beleza? Quando a gente olha ali também o nosso MVRV, que vai mostrar se o preço do ativo está caro ou está barato, a gente ainda não chegou na região histórica do preço do ativo caro. Isso daqui vai andar em linha junto com todos os outros gráficos que eu falei para você sobre formação de topo. E quando a gente olha ali para uma análise social, né, a gente tem análise on-chain, onde a gente olha para dados, não sei se você sabe, mas a análise on-chain é uma maneira que nós temos de analisar o comportamento dos investidores. O price action é uma maneira que nós temos de analisar o comportamento do preço do ativo. E a gente também tem a análise social, que é para entender exatamente o comportamento
dos novos investidores que estão chegando no jogo, se o varejo chegou ou não, a gente faz uma análise social para poder entender isso daí. Quando a gente entra dentro da nossa análise social, nós vamos ver que novos inscritos nos principais canais de cripto do mundo ainda não bombaram. A gente teve um hypezinho acontecendo aqui, mas veja no ciclo passado como que foi o volume de novos inscritos. Cara, foi bizarro isso daqui no ciclo passado e a gente só está no começo. E se avaliarmos também as pesquisas ali no Wikipedia sobre, cara, Ether, Bitcoin, cripto, Litecoin, cara, outras altcoins aí, a gente vai ver que as pesquisas dentro do Wikipedia também, elas estão poucas ainda. Veja que no topo ali de 2017 a gente teve altas pesquisas por Bitcoin, quando a gente olha para o último ciclo a gente teve altas pesquisas sobre Bitcoin em várias altcoins, e nesse momento a gente ainda não tem altas pesquisas. Ou seja, mais uma análise que é a análise social nos mostrando que qualquer pullback que acontecer diante da nossa frente, nós temos uma oportunidade. Esses são aqueles momentos de você se preparar. Esses são aqueles momentos de você simplesmente entrar no jogo e conseguir multiplicar dinheiro, porque as coisas estão no negativo. Se está no negativo, é dia de compra, galera. Olha só, diante a isso, a gente parte exatamente para o price action, entendendo o que está acontecendo por trás do preço. Se a gente vê dentro do price action que a gente tem uma zona de lateralização, onde o preço, cara, ficou dentro dessa região, ele veio aqui, ele foi lá em cima, ele voltou aqui, tentou subir, foi 4 vezes aqui em cima, também não conseguiu passar essa região, cara, simplesmente ele tá voltando. A gente tem uma região de lateralização. Eu comentei com vocês quando esse movimento de baixa aqui começou, que a gente teria duas possibilidades de acontecer. Uma, primeiro, que seria a lateralização, e outra que seria a gente entrar em uma tendência de alta e o mercado buscar um novo patamar de preço. A gente entrou dentro de uma tendência de alta no gráfico de 4 horas, mas exatamente quando a gente formou esse topo aqui, a gente começou a perder força no gráfico de 4 horas. E agora a gente está simplesmente voltando. Se nós não continuarmos a tendência de alta, nós simplesmente estamos dentro da lateralização ainda. Se nós estamos dentro da lateralização, é o que eu comentei com vocês na semana passada. A gente tem mais tempo para poder acumular o ativo. Essa região que nós estamos aqui, com RSI em 4 horas dessa maneira, para mim, aqui já é região de aporte. Para mim, aqui já é região da gente fazer compras. Eu acredito que a gente vá fazer uma divergência ainda no RSI, então isso pode fazer com que a gente toque ainda dentro dos 60 mil dólares ali. Só que, como você deve ser um estrategista e não simplesmente um amador, uma pessoa que escreve no book de ofertas, só vou comprar se o preço bater em 60 mil. Cara, se você fizer isso, as chances de você ficar de fora, elas são altíssimas. Agora, se você adotar uma estratégia, por exemplo, a gente está retraindo. A gente já está na metade da lateralização ali. Dentro dessa região, é uma região de aporte. Então, se você tem caixa, cara, já entra com uma parcial desse caixa. Você vai entrar com 100% do caixa? Também não, porque a gente tem probabilidades de chegar no 60% e que, se não chegar no 60%, voltar a subir e eu não conseguir colocar 100% do meu capital. Cara, faz parte do jogo. Você sempre vai ficar com uma decisão na sua frente que ela pode ser melhor do que aquela que você tomou. Olha só. Eu montei algumas carteiras para mim, abaixo dos 22 mil dólares do Bitcoin. Eu gostaria de ter colocado muito mais dinheiro dentro dessas carteiras, porque agora, depois que subiu, depois que você viu que o negócio saiu e tal, fica tudo mais simples, né? Você olhar para trás e ver que aquela decisão poderia ter sido mais pesada. Entenda que você ser um investidor, você vai ser um eterno arrependido, tanto na compra quanto na venda, beleza? Então isso faz parte, mas seja uma pessoa estratégica de que, cara, RSI está em região de sobrevenda num gráfico de 4 horas. A gente tem exatamente aumento de volume dentro dessa região. Isso daqui é movimentos causados por liquidação, tá? E a gente vê exatamente que nesse momento, isso daqui vai trazer um pouco de pânico para as pessoas e, cara, são excelentes dias para a gente poder comprar. Exatamente nessa região eu tenho o mesmo olhar que eu tive quando efetuamos compras dentro dessa região e dessa região. E olha só, eu não estou falando para você somente compra de Bitcoin. Eu estou falando para você sobre compra nas outras altcoins. Mas por que a gente avalia o Bitcoin para poder tomar essa decisão? Ele é quem puxa o mercado, cara.
Se você encontra as regiões de topo e de fundo do Bitcoin, excelente, você consegue tomar boas decisões dentro dos outros ativos também. Eu não tomo decisão em cima do Bitcoin só olhando para o preço dele. Eu tomo decisão em cima do Bitcoin olhando para price action, olhando para dados on-chain, olhando para análise social, e para tomar decisões dentro das altcoins eu olho para tudo isso mais o preço do Bitcoin para poder tomar essas decisões, beleza? Então, isso que eu estou falando com você sobre aportes é oportunidades em outros ativos também, ativos mais assimétricos. Por exemplo, quando a gente olha para Ether, a gente tem o mesmo padrão de lateralização dentro do Ether. Quando a gente olha para o Ether, a gente tem um suporte bem forte aqui nessa zona dos $3.000, né? Olha só esse candle que a gente teve, alto volume, depois a gente teve uma grande queda aqui, alto volume também, mais uma vez veio nessa região, elevação de volume. Cara, a gente tá numa região de suporte, galera. Como já dizia Charles Dow, em suporte a gente compra, em resistência a gente vende, nunca o contrário. Diante a isso, quando eu olho, por exemplo, para esse drawdown que nós temos no mercado, nesse momento, para mim, é oportunidade de compra. Não acredito que a gente chegou no final do ciclo, a gente vai subir mais um pouco. Eu tenho tese sobre formação de topo em 2024, mas até a gente chegar nesse topo, cara, ainda tem meses para percorrer. E lembre-se, cripto é igual vida de cachorro, cara. Quando passa um ano no mundo real, dentro de cripto já se passaram 4, 5 anos. Um mês aqui dentro é uma alta volatilidade. Saiba aproveitar os pullbacks, saiba olhar com olhares de oportunidade para que você se posicione para a próxima pernada que nós vamos ter, beleza? Essa é a minha decisão na data de hoje. Bom, se você não for inscrito no canal, cara, considere se inscrever. Todos os dias da semana tô aqui trazendo um conteúdo desse nível para você. Se fizer sentido, deixa um like aí. Amanhã eu tô de volta aqui no canal. Sei que hoje a gente deveria ter falado de altcoins, mas a gente teve um processo diferente ao longo dessa semana. Pode ser que amanhã eu analise algumas altcoins que vocês me pedirem aqui nos comentários, beleza? Tamo junto, forte abraço e eu vejo você de volta aqui amanhã. Valeu!